Gente, eu quero chamar a Luciana Verdolim agora, porque o presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que vai enviar o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil para o Congresso na próxima semana. Luciana Verdolim vai trazer as informações para a gente agora. O que o presidente falou sobre isso? Verdolim, bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. É inclusive uma promessa de campanha de Lula, né? Garantir a isenção. Ele prometeu encaminhar ao Congresso na próxima terça-feira. Já havia sido sinalizado aqui dentro do Palácio do Planalto que o projeto seria encaminhado agora ainda em março, levando-se em consideração as prioridades, a questão do imposto de renda, do consignado. Ainda tem PEC da Segurança Pública que vai ser encaminhado depois de reunião com lideranças partidárias. Hoje o presidente está aí em São Paulo e falou sobre essa questão da isenção do imposto de renda. Vamos acompanhar. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5 mil não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre. Eu quero cuidar. Sabe por quê? Porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado. Quem precisa são as pessoas mais pobres. Essa isenção vai significar que o governo vai deixar de arrecadar algo em torno de 35 bilhões de reais. E para compensar essa perda na arrecadação, o governo fala em taxar aquele trabalhador, aquelas pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês. Aí começa o problema. Lá no Congresso Nacional, a oposição diz que não vai colocar dificuldades nessa questão da isenção, desde que o governo apresente uma alternativa viável para garantir, para cobrir esse gasto extra que o governo vai ter. Porque a oposição está reclamando que o governo, na verdade, está querendo aumentar impostos, o que o Congresso Nacional não gosta nesse momento e promete dificultar a vida do presidente Lula. Muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como o presidente da República traz esse benefício para essas pessoas que ganham até R$5 mil, colocando na oposição do tema os ricos que ou sonegariam o imposto ou que não gostariam das políticas que hoje o presidente Lula traz para essa população? Bom, é preciso entender duas coisas. De fato, ele coloca, sim, tudo isso dentro de uma retórica mais agressiva, não há dúvida em relação a isso, porém ele também não está mentindo. Há um grupo muito grande, por exemplo, vamos lá. Que foi? Calma, vamos imaginar que o sujeito tem um rendimento de R$100 mil por mês. Ele trabalha, ele é executivo de uma empresa e tal, R$100 mil por mês, e ele consegue receber isso pelo Simples. Ele vai pagar a alíquota, acho que vai ser de 11, alguma coisa e tal. 16. Oi? 16 algum, mas depende do 16, serviço que vai prestar. Depende da atividade, né? Não pode. Mas, assim, todo mundo que quer dá um jeito de entrar no Simples. Então, 16. Né, que seria a faixa mais alta. Né? Uhum. Muito bem. Aí eu pergunto o seguinte. Por exemplo, o sujeito que recebe R$15 mil, o sujeito que trabalha, que tem o seu desconto na fonte e tal, R$15 mil, ele não vai ter uma contribuição, ele não vai ter um desconto de imposto, tal, ele não vai pagar um imposto proporcionalmente maior? É claro que vai. Eu não estou dizendo que eu vejo o valor bruto, estou dizendo proporcionalmente maior. E também não estou dizendo que seja errado o sujeito que está no Simples, até porque é um outro, né, um outro regime e tal, até para beneficiar pequenas empresas também. Mas o fato é que isso criou uma distorção. Isso criou uma distorção que tem que ser corrigida de alguma forma.
Não estou nem dizendo que tem que ser... Vejam, não estou dizendo que tem que aumentar a taxação do simples. Explicar com muita calma, porque daqui a pouco chove mensagem disso. Eu só estou pegando um exemplo de algo concreto, algo que existe. Então, alguma coisa precisa ser feita, sim. Fala, secretário. O presidente está dando uma informação errada. Por quê, secretário? Porque uma pessoa que não paga imposto porque ganha mal, porque ganha muito dinheiro, não necessariamente está sonegando. Vamos tomar o exemplo do Super Simples que Piperno colocou agora. O Super Simples é uma categoria legal, tributariamente aceita, que é para determinadas atividades, nem todas elas podem entrar no Super Simples. Paga um valor menor, mas a pessoa que está com CLT e ganha, por exemplo, os 15 mil reais que menciona o Piperno, tem direito a 13º, tem direito à colocação da aposentadoria, tem direito ao FGTS, tem direito às férias remuneradas, inclusive... Desculpa. Como não? Seletista não tem? Desculpa. Eu não estou mencionando esse tipo de... Estou falando o seguinte, imposto de renda na fonte. Tudo bem. Mas mesmo assim, a pessoa ganha 15 mil, tem imposto de renda na fonte e tem benefícios de férias remuneradas, 13º, CLT, muito provavelmente vai ter o plano médico também incluso, porque são valores de salários altos. O Super Simples não tem isso não. Se ele quer, tem que pagar. Se ele quer sair de férias, tem que tirar o dinheiro dele. Daí, se ele quiser 13º, Super Simples, não tem 13º ele. Eu não tenho, segredo, 13º não, mas férias. Ele que vai ter que tirar desse valor. Então, mas temos que juntar tudo, senão a gente dá só uma informação. Vamos lá, tomemos outro exemplo. Não é Super Simples, tem uma empresa, lucro presumido. Quem paga na legislação, sabe que o presidente quer mudar a legislação? Que no caso do Super Simples não tem um terço de férias. Não tem. Não estou falando de um terço de férias. Eu estou falando, por exemplo, os 30 dias de férias... Férias remuneradas. Então, mas... Não tem. Existe, Super Simples não tem. Não tem. Na regra, não está lá escrito. Mas as empresas acabam concedendo isso. Ué, nós aqui... Mas vamos lá, mas aí não necessariamente é Super Simples. Quando você tem uma empresa de lucro presumido, imaginemos que a atividade não permite Super Simples. Então você vai e paga lucro presumido. É pessoal, e não entra no MEI, que dá uma quantidade baixa de faturamento. Suponhamos, lucro presumido. A lei determina que quem paga o lucro é a empresa. A partir de 1996... deixou de ser tributado a distribuição de dividendos. Até 96 era. Depois de 96, a lei mudou. Não foi uma sonegação. Quando o presidente fala, aqueles que ganham muito sonegam. Pô, tá jogando a culpa naqueles que ganham muito, não pagam. Ele falou sonega. Quer passar de novo? Passa, por favor, de novo o tape. Ele falou sonega. Ele falou sonega, mas ele não está dizendo que todo mundo sonega. Roda de novo. Vamos lá. Sonega. Ele falou sonega. Vamos ver. Ele usou o verbo sim. Roda aí. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até 5 mil reais não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre. Eu quero cuidar. Sabe por quê? Porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado. Quem precisa são as pessoas mais pobres. 4h22, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Vai lá. E depois eu vou passar para os nossos amigos que estão online. Não pagar imposto, nesse conceito empresarial, não é sonegar, é o que a lei determina. Se quiser, muda a lei. Mas hoje a distribuição de dividendos não está prevista para pagamento de imposto. Por quê? Porque quem paga é a empresa. A empresa paga 34% de imposto de renda sobre o valor que vai determinar o gap entre o valor que ele fatura e o custo que ele tem. A diferença paga 34%. Se for pelo lucro presumido, empresa de serviço, uma pessoa, eu, vocês, qualquer um, faturou 100,
32% é a base imponível. Sobre 32%, paga 34% entre imposto de renda, a contribuição social sobre lucro líquido. Então não está sonegando, está pagando. O presidente está colocando. Aquele que tem muito dinheiro está sonegando. E você que tem imposto... Falou, ele usou a palavra sonegar. Então, pera lá, ele falou o seguinte... Você está traduzindo, presidente? Não, você talvez não tenha ouvido tudo. Ele falou às vezes, e depois ele falou muita gente. Ele não falou todo mundo que recebe isso. Ele falou, repito, então ele falou às vezes sonega, e depois no fim ele fala muita gente recebe e não paga. Mas não é Há sonegar. alguma inverdade nisso? Está errado. Não é sonegar, é cumprir a lei. Eu não pago o imposto de renda de distribuição de dividendo, porque a lei não cobra isso. Quem falou do Simples fui eu. Quem deu o exemplo do Simples fui eu, não foi ele. Ele falou que às vezes... Por último, para não esticar, uma outra questão tem a ver com a metodologia de que, como tem um que paga, o outro não paga. É a polarização que o presidente insiste em colocar, de que um não tem porque outro tem muito. Não, libera, traz mais capitalismo a ver como aquele que não tem. Se ele quiser e se esforçar, ele vai ter. Ô Zé Maria Trindade, você acha que o presidente estaria reforçando esse uns contra os outros ao colocar de se retirar dos ricos para poder dar uma isenção aos pobres e mencionando que muitos desses ricos sonegam enquanto estes aqui que estão na parte mais baixa da pirâmide continuam pagando porque o desconto acontece em folha de pagamento? É essa comunicação que eu chamo a comunicação ideológica, né? Diz uma coisa, mas quer mostrar outra. É bom dizer que a sonegação é crime. Quem sonega impostos está praticando um crime. A gente pode aqui não gostar, falar mal de imposto, reclamar, isso é normal. Agora, não pagar, aí configura um crime. O debate aí e o que o presidente Lula está discutindo e que é viável esse debate era antes da reforma. Na reforma tributária, eu fiquei sabendo de coisas assim que me assustaram. Uma fábrica de sapato, um sapato que tem salto é de um preço, o outro que tem aquele feixe é de outro preço e assim por diante. Fiquei sabendo de fábrica de chocolate que coloca o nome wafer porque paga menos impostos, não pode colocar bombom, não pode colocar chocolate. Ah, mas tem um wafer, vamos trocar o nome na embalagem. Não trocou o produto, só o nome na embalagem, para você ter uma ideia. O que está acontecendo no Brasil, e há muito tempo, é a tal da elisão fiscal, né? Programação fiscal, que se chama. Esse planejamento tributário, né, que é chamado também de elisão fiscal, utiliza de dados da lei e meandros ali da lei para dar um contorno e não pagar impostos. E o que assusta é que esses grandes escritórios que fazem essa tal elisão fiscal são chefiados por pessoas da Receita Federal, ou que se aposentaram, ou que têm ainda a possibilidade de trabalhar na Receita Federal e que fazem ali, que é legal, né? Usa as artimanhas da lei e a Receita vai atrás. Os técnicos da Receita entram na Justiça e é por isso que existe um contencioso enorme no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais, exatamente contra impostos, utilizando essa elisão, aí a Receita vai atrás, né? De novo, quando o presidente ele falou, né, que alguns ricos sonegam, esses que sonegam estão praticando crime, é um crime. Agora, os que fazem a elisão, os que fazem a programação, por exemplo, em vez de receber um salário, registra-se um salário lá de R$5.000 e coloca que a empresa paga aos diretores dividendos, que a empresa paga o aluguel, que paga o carro, que paga a casa de praia. Tudo isso cai aí nessa elisão que mora num campo muito tenebroso ali, que a justiça é que tem que decidir, porque a justiça é discricionária sempre. Ela que vai decidir se aquilo é má-fé, se aquele desvio é legal e assim por diante. Eu tenho a impressão que com a reforma tributária agora isso vai cair. Mas o grande debate está na disputa política para votar esse projeto de atualização das tabelas de contribuição do imposto de renda, que eu odeio esse nome, né? É imposto de trabalho, imposto de salário, né? Ninguém pode sonegar porque já vem descontado ali no contra-cheque. Uhum. A empresa que não descontar comete crime, né?
Então é esse todo o debate, é para aprovar no Congresso isso aí, que o governo terá dificuldade, não é tão simples. Olha, o pessoal da rádio está de volta e nós ainda estamos discutindo a possibilidade de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil aqui no Brasil. Arremate aí, seu Alan Gani. Olha só, Evandro, é claro que é uma medida que vai agradar essas pessoas que ganham até 5 mil reais, então tem um cunho eleitoreiro. Aliás, o discurso do Lula lembra muito o discurso ali do seu primeiro mandato ou antes do primeiro mandato, é um discurso mais voltado para a base. Agora, qual que é o grande problema? Será que eu consigo garantir a equidade, a reciprocidade tributária? E este é o grande temor. Por isso que o mercado reagiu muito mal, porque ele parte do princípio de que a gente vai abrir mão dessa receita, né, de pessoas que ganham até 5 mil reais, vão ficar isentas, mas, por outro lado, a gente vai tributar aquelas pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Até agora, aí criando um imposto de 10% adicional. Mas será que eu consigo garantir exatamente a mesma arrecadação? Me parece que não, né? O que muita gente aí, especialista em tributos, diz é que você não consegue, até porque a base da pirâmide tem um poder de arrecadação muito grande. E aí como é que vai cobrir essa conta? Vai cobrir com mais endividamento, mais gastos do governo, que significa mais juros e mais inflação. Então aquela isenção que você deu lá para o pessoal de 5 mil reais, no final das contas, eles acabam pagando do mesmo jeito, com mais inflação, com mais taxa de juros.